Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Imagina só a seguinte cena. A pessoa entra numa clínica para tratar uma perda auditiva bem grave e o protocolo do médico é puxar o paciente para um canto, enfiar os dedos nos ouvidos dele, cuspir, tocar a língua do paciente com a saliva e gritar uma palavra em aramaico antigo. Nossa, isso daria um belo processo ético hoje em dia, né? Com certeza. Ou então um cenário ainda mais surreal. Imagina tentar resolver uma crise de pedra nos rins, contratar um ourives para fazer uma réplica de ouro maciço da pedra e entregar essa estátua na recepção do hospital para pagar o tratamento. É uma imagem bem absurda. Mas é exatamente esse tipo de choque cultural que a gente encontra quando olha para o passado com uma lente mais técnica. Exato. No nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai tirar aquele verniz teológico e sagrado de textos milenares para olhar para a realidade nua e crua do que a gente poderia chamar de medicina bíblica. O que exige, claro, uma mudança radical de perspectiva de quem acompanha a nossa análise. A gente está muito acostumado a ler esses relatos antigos só com aquela ótica espiritual, sabe? Acabamos ignorando a fisicalidade extrema que está descrita ali. A gente lê e já pensa no milagre automático. Pois é. Então, nossa proposta aqui é aplicar o rigor da historiografia e as lentes da medicina moderna a narrativas que originalmente foram construídas com propósitos totalmente diferentes. E o nosso guia para essa desconstrução é o ensaio Medicina Bíblica, do surdo às hemorroidas, escrito pelo Jorge Guerra Pires. Ele é PhD em bioinformática, é um pesquisador independente e autor de várias obras que misturam ciência, modelagem lógica, religião e pensamento crítico. O material dele levanta uma premissa fascinante. Ele basicamente pergunta: e se alguém tentasse compilar um manual clínico, um guia de condutas médicas prático, usando só o Antigo e o Novo Testamento? Imagino que o resultado passaria bem longe de um livro de anatomia, né? Mas muito longe. Seria uma interseção muito estranha entre um catálogo de eventos inexplicáveis e um registro de rituais simbólicos. A tentativa de transformar teologia em patologia clínica revela as fissuras muito rápido. E o ensaio traz um caso de estudo perfeito para ilustrar essa dissonância, que é aquele primeiro cenário que eu comentei. Fica lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Ah, sim, a narrativa do homem surdo e com dificuldade de fala na região de Decápolis. Isso. O texto descreve o paciente sendo trazido a Jesus e o protocolo terapêutico ali é tipo o ápice da intervenção física. Tem o afastamento da multidão, a inserção dos dedos nos ouvidos, o ato de cuspir, o toque na língua com a saliva e o comando efatá, que quer dizer abre-te. É uma cena bem intensa se você tira o aspecto religioso dela. Muito intensa. Se a gente submetesse esse exato fluxograma de ações a um comitê de ética de um hospital hoje, a resposta seria imediata. Imagina o pesquisador tentando aprovar um ensaio clínico onde a metodologia central envolve fluidos corporais não esterilizados e encantamentos verbais. A licença seria cassada na mesma hora. Na mesma hora, por violação de normas sanitárias básicas e charlatanismo. A nossa reação moderna é de pura repulsa higiênica. A gente encara a cena quase como uma mágica de rua. A nossa ótica moderna rejeita isso de imediato, claro. Mas, e aqui entra o contexto histórico, se a gente analisar a farmacopeia e as práticas de cura da antiguidade clássica, a saliva não era vista como sujeira ou contaminação. Peraí, não era? De jeito nenhum. Pelo contrário, ela era considerada um agente biológico ativo e terapêutico.
Textos médicos greco-romanos documentam extensivamente esse uso, sabe? Ah, então não era uma coisa exclusiva desse relato bíblico. Nem um pouco. O Plínio o Velho, por exemplo, na enciclopédia dele A História Natural, dedica sessões inteiras às propriedades curativas da saliva humana em jejum. Ele recomendava para oftalmelias, inflamações oculares e até para picadas de serpentes. Que loucura. Mas pensando bem, é uma lógica empírica, baseada na observação animal, né? Exatamente. Como assim? Tipo, um cachorro se machuca e o instinto dele é lamber a ferida. E muitas vezes a ferida realmente cicatriza mais rápido. Para um observador lá do século I que não tem microscópio para ver bactérias ou entender o papel das enzimas da saliva, a conclusão óbvia é que o fluido tem uma força curativa mágica. O mecanismo de dedução é exatamente esse. É um empirismo rudimentar. Então, quando o texto bíblico descreve esse gesto de cuspir e tocar, não está retratando um ritual caótico inventado do nada. Está alinhado com a medicina da época. Isso. Está alinhando a figura central do relato com as práticas dos curandeiros mais respeitados daquele período. Era um método físico específico que fazia total sentido dentro do paradigma biológico e cultural do Mediterrâneo Antigo. Mas isso cria um paradoxo muito interessante para a gente. Se o uso da saliva e esses toques todos eram procedimentos reconhecidos e esperados de um curandeiro competente, por que essa cena parece tão deslocada quando a gente lê hoje? É uma ótima pergunta. E mais, por que esses relatos tão físicos, sabe, tão viscerais, viram raridade até mesmo dentro do restante do Novo Testamento? A resposta para isso está na engenharia reversa da formação desses textos. É algo que a crítica textual chama de prioridade de Marcos. Historiadores apontam Marcos como o evangelho mais antigo, o que foi escrito mais próximo aos eventos originais. Então ele é mais cru, digamos assim. Bem mais cru. O estilo literário reflete muito isso. É um texto rústico, imediato, onde a cura exige esforço, tem contato físico, tem suor e saliva. É um retrato bem pé no chão de um curandeiro operando lá na Galileia rural. Sabe o que isso me lembra? É como analisar a evolução da imagem pública de uma empresa usando uma analogia de relações públicas. Como assim? Marcos representa os primeiros dias de uma startup de garagem. É caótico. O fundador está lá sujando as mãos, consertando as coisas com fita adesiva e muito improviso. Ah, entendi onde você quer chegar. Mas aí, à medida que a empresa cresce e se prepara para abrir o capital na bolsa, ou, no caso histórico, quando o cristianismo começa a se expandir para as elites urbanas do Império Romano, o conselho de administração decide que a imagem do fundador precisa ser higienizada. Nossa, essa analogia do Comitê de Relações Públicas ilustra perfeitamente o processo editorial que rolou nas décadas seguintes. Faz sentido, né? Faz muito sentido. Porque quando os autores dos evangelhos de Mateus e Lucas sentam para escrever, eles usam Marcos como documento base, mas eles ativamente editam as narrativas. A saliva é apagada, o esforço físico simplesmente desaparece. Eles dão aquela limpada no texto. Exato. Onde Marcos descreve um processo mecânico de cura, Mateus e Lucas substituem por uma única palavra de comando à distância. O refinamento não é médico, de forma alguma. Ele é estritamente teológico. O objetivo era adequar a narrativa às expectativas de um público greco-romano, né? Um público que concebia a divindade através do logos, da palavra criadora. Perfeito. Para os gregos, um Deus verdadeiro não precisaria cuspir no chão para alterar a biologia de um camponês. A mera intenção cósmica dele deveria reescrever a realidade ali na hora. Então a edição transforma um relato de proto-medicina popular em um tratado teológico. O foco deixa de ser o como a cura foi feita e passa a ser a autoridade cósmica de quem realizou a cura. Isso mesmo. A materialidade da cura vira meio que um obstáculo para a mensagem teológica que eles precisavam transmitir para esse público mais sofisticado das grandes cidades. O que, no fim das contas, torna a premissa inicial de extrair ciência médica dessas narrativas um erro categórico brutal, né? Um erro metodológico clássico. Porque se os próprios editores antigos estavam ativamente apagando os métodos físicos para provar um ponto sobre divindade, tentar usar os textos que sobraram como um manual de conduta clínica
É confundir o panfleto da campanha de marketing com um manual de engenharia do produto. É um beco sem saída historiográfico. O ensaio de Jorge deixa bem claro que o Novo Testamento não tem o menor interesse em registrar mecanismos patológicos. Mas a investigação não para por aí. Não, a gente tem que voltar um pouco mais no tempo. Sim, quando a gente recua para o Antigo Testamento, a gente encontra textos que não estão necessariamente tentando provar que um indivíduo é divino. Eles estão tentando explicar fenômenos de saúde pública. Tipo epidemias e pragas, certo? Exato. E é aí que a gente esbarra no caso mais peculiar levantado pelas notas da pesquisa. Lá no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 5 e 6. Ah, o episódio da Arca da Aliança. Esse mesmo. A narrativa conta que os filisteus capturam a Arca da Aliança e o texto descreve que, como punição por tocarem nesse artefato que era hipersagrado, uma epidemia atinge as cidades filisteias. E a maioria das traduções clássicas identifica essa aflição como um surto de tumores ou hemorroidas severas. E a resposta das autoridades filisteias para conter essa emergência sanitária é: bom, encomendar 5 hemorroidas de ouro maciço e 5 ratos de ouro para enviar de volta junto com a arca. É um episódio muito revelador. Ele mostra um núcleo da compreensão antiga sobre a causalidade das doenças. Antes da gente dissecar a causalidade, a mecânica da solução já é fascinante por si só. O conceito de tentar curar uma doença forjando uma estatueta de ouro do próprio sintoma parece o cúmulo do absurdo. É muito estranho para nós. É o que eu brinquei no início. O equivalente a tratar uma pedra nos rins entregando um peso de papel de ouro em formato de cálculo renal na contabilidade do hospital. É literalmente a confecção de uma prótese anal votiva. A imagem é meio cômica mesmo sob a ótica da biologia moderna. Mas olha, ela carrega uma lógica interna rigorosa baseada na magia simpática. Magia simpática. Como funciona isso? É um princípio antropológico muito estrutural do mundo antigo. A magia simpática opera sob a premissa de que o semelhante afeta o semelhante. O objetivo daquela intervenção filisteia não era tratar um vaso sanguíneo inflamado com o remédio. Era renegociar um tratado de paz, né? Exato. Era renegociar um tratado de paz quebrado com uma entidade cósmica, então a escolha do ouro não é acidental e muito menos o formato do objeto. Entendi. O material valioso, o ouro, paga a dívida moral gerada pelo roubo da arca. Enquanto o formato da escultura funciona como um endereço de entrega espiritual. Uma boa forma de colocar. O formato diz à divindade exatamente qual sintoma está sendo comprado de volta por aquele tributo. A anatomia da escultura direciona o perdão divino para a aflição correta. Quer dizer que o texto não reconhece a existência de patógenos ou problemas vasculares de forma alguma. 0. A doença é integralmente um castigo judicial e a cura é um apaziguamento diplomático. A eficácia terapêutica de enviar tumores de ouro numa carroça não pode ser medida por um ensaio clínico, claro. Mas no plano da narrativa teológica, o texto afirma que a praga cessou. Ou seja, a transação mágica funcionou. Bom, se a medicina descrita nos textos bíblicos opera predominantemente nessa frequência de magia simpática e apaziguamento divino, surge uma curiosidade inevitável sobre o resto do mundo na época. O cenário global, né? Sim. Enquanto os filisteus fundiam ouro para curar pragas e os galileus usavam saliva para tratar surdez, qual era o estado da arte da verdadeira medicina nas civilizações vizinhas? O que a biologia real estava fazendo? A análise comparativa mostra abismos epistemológicos gigantescos entre esses povos. No Egito Antigo, por exemplo, muito antes desses relatos bíblicos ganharem forma, a gente já tem documentos como o Papiro de Ebers. Esse é famoso. De quando ele é? Ele é datado de aproximadamente 1550 antes da Era Comum. E é um compêndio massivo de observação empírica. Ele detalha centenas de diagnósticos e terapias botânicas. A medicina egípcia tinha uma especialização bem profunda no trato gastrointestinal. O que faz todo sentido, porque tem uma razão geográfica forte para isso. A dependência do rio Nilo trazia infestações constantes de parasitas e doenças transmitidas pela água. A biologia do lugar ditava o foco da medicina.
Perfeito, a geografia moldou a patologia. E os médicos egípcios responderam desenvolvendo laxantes, vermífugos e terapias para disenteria à base de plantas. Era uma abordagem de causa e efeito farmacológico real. E na Grécia? Quando a gente avança para a Grécia, a gente encontra a verdadeira ruptura conceitual com a figura de Hipócrates. O grande salto não foi só descobrir novos tratamentos, mas mudar a pergunta fundamental sobre a doença. Em vez de perguntar qual Deus eu ofendi para ficar doente, a pergunta passa a ser qual elemento físico do meu ambiente ou do meu corpo causou isso? Exatamente isso. A teoria dos 4 humores de Hipócrates, que eram sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, estabeleceu que a saúde era um equilíbrio de fluidos naturais. E a doença seria o desequilíbrio, então. Isso. Um desequilíbrio mecânico causado por dieta, clima ou ambiente. Assim, a teoria em si estava biologicamente incorreta hoje, a gente sabe disso. Mas o mecanismo de pensamento era revolucionário, porque retirou a divindade da equação diagnóstica. A doença virou um fenômeno natural. Sujeito à investigação e intervenção humana. E aí os romanos herdaram essa visão naturalista e aplicaram aquela engenharia brutal típica deles, né? Nossa, e como? O médico romano Aulo Cornélio Celso, que escreveu a obra De Medicina, lá no início do Império, detalha um pragmatismo cirúrgico que impressiona até hoje. E como ele tratava as hemorroidas? Só para voltar ao nosso tema delicado. Olha, o Celso não propõe esculturas de ouro, te garanto. Ele descreve o uso de fórceps, a ligadura dos vasos com fios de linho e a cauterização com ferro quente para remover o tecido inflamado. Meu Deus. Procedimentos de uma brutalidade indescritível, ainda mais pensando que faziam isso sem anestesia adequada. Brutal, mas demonstra a plausibilidade biológica da coisa. É a intervenção mecânica direta num problema mecânico do corpo humano. A hemorroida deixa de ser uma maldição divina e passa a ser um prolapso vascular que pode ser cortado e queimado. Certo, mas para evitar uma dicotomia muito simplista onde os vizinhos faziam ciência pura e os textos bíblicos faziam apenas magia, a pesquisa do Jorge aponta que há sim lampejos de empirismo pragmático na Bíblia, não é? A tradição hebraica também observava a natureza. Sim, o equilíbrio analítico exige essa ressalva importante. O livro de Isaías, por exemplo, relata o tratamento de uma inflamação letal do rei Ezequias usando um cataplasma de figos prensados. Figos prensados. E isso funciona? Funciona. A aplicação de pastas ricas em açúcares e propriedades emolientes sobre abscessos é uma prática farmacológica super válida. Altera a pressão osmótica da ferida e acelera a drenagem da infecção. É a botânica aplicada à cura, muito parecido com a abordagem egípcia. Que interessante! E além desse cataplasma de figos, as notas também mencionam uma camada inteira de protoepidemiologia escondida nos textos de Levítico, né? Só que disfarçada de lei religiosa. As regras de quarentena, sim. As diretrizes lá para o tratamento de pessoas com doenças de pele contagiosas, que eles chamavam de lepra ou impureza, exigem que o doente seja examinado, declarado impuro pelo sacerdote e forçado a viver isolado fora do acampamento. O mecanismo não depende de crença em demônios. O distanciamento físico simplesmente corta a cadeia de transmissão. A quarentena funciona independente do arcabouço teórico que a justifica, né? As leis de pureza ritual em Levítico envolvem a lavagem constante das mãos, a incineração de roupas contaminadas e o isolamento de quem tinha sintomas. É um sistema de vigilância sanitária. Um sistema extremamente eficaz para uma população nômade no deserto. Na prática, o sacerdote operava como oficial de saúde pública. A síntese que emerge dessas notas do Jorge é muito profunda. A gente percebe que todas essas culturas ancestrais enfrentavam os mesmos inimigos biológicos: infecções, falhas mecânicas do corpo, febres misteriosas. Os problemas eram os mesmos para todos eles. Sim. Os egípcios tentaram purgar os parasitas com plantas, os gregos tentaram reequilibrar os fluidos, os romanos recorreram ao bisturi e ao fogo, e os autores bíblicos, embora tivessem acesso a curas empíricas com figos e quarentenas, priorizaram registrar as curas que funcionavam como argumentos teológicos,
O foco deles nunca foi explicar a doença na célula, mas estabelecer o mapa de poder do universo espiritual deles. E a intenção literária acaba ditando o conteúdo que sobrevive ao tempo. Se o documento é escrito para fundar uma teologia, a patologia vai ser sempre subjugada ao milagre. O que deixa uma regra de ouro muito clara para a nossa vida contemporânea, que inclusive é sugerida pelo próprio autor do ensaio. Se durante uma consulta o seu médico começar a preencher um pedido para um ourives criar arte sacra em ouro, ou sugerir aplicar saliva nos olhos para curar uma conjuntivite. Olha, a melhor conduta é solicitar os exames laboratoriais e procurar uma segunda opinião imediatamente. De preferência num consultório que prefira os métodos de Hipócrates, não é? Com certeza. A sabedoria prática da medicina baseada em evidências é inegociável hoje. Contudo, a reflexão final que a historiografia provoca na gente ao analisar essas notas vai muito além da clínica médica. Onde mais ela chega? A gente viu que a saliva usada na Galileia reflete a enciclopédia do romano Plínio. Viu que o cataplasma de Isaías espelha o papiro de Ébers do Egito. A magia popular, a observação botânica e a teologia estavam profundamente entrelaçadas na mentalidade do Oriente Médio Antigo. Tudo se misturava muito. Demais. Então, a provocação intelectual que fica para quem nos ouve é a seguinte: ao lermos os grandes feitos e milagres que definem as tradições mais exclusivas de uma cultura, até que ponto a gente está observando eventos genuinamente isolados? E até que ponto a gente está só lendo adaptações brilhantes, reedições teológicas, de práticas populares e da medicina que já circulava nas caravanas e feiras de todo o Mediterrâneo? Exatamente. A fronteira entre o milagre divino de um povo e o tratamento de rotina da civilização vizinha é muito mais fina e porosa do que a ortodoxia gosta de admitir. A história da medicina é, no fundo, a história de como a humanidade tentou desesperadamente organizar o caos da biologia, seja forjando ouro, editando textos antigos ou finalmente inventando o microscópio. Bom, nós encerramos essa nossa investigação por aqui com um novo olhar sobre narrativas muito antigas. Ficam as reflexões para o nosso público. Até o próximo mergulho profundo. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.